Glória a Deus, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na sua presença para prestarmos a Ele o culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Eu quero desejar um bem-vindo a você, a sua família, você que nos assiste aí pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que Deus ele possa, nesse tempo que estaremos juntos, abençoar a sua vida poderosa e abundantemente. Amém? Sendo assim, eu quero te cumprimentar com a graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Lembrando que dá tempo para você estar aí contatando os seus amigos, familiares, para que também possam participarem e serem abençoados na transmissão deste culto para a glória do Eterno. Amém? Eu quero aqui fazer a leitura de um texto da palavra de Deus, lá no livro de Salmos, de número 111. Quero convidar você, se possível, fazer aí, nos acompanhar na leitura desse salmo. Eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra para o teu coração. Esse salmo diz assim: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deus deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade, e juízo fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Deus aqui neste salmo, ele é louvado por amor de suas obras maravilhosas. O autor aqui, ele fala acerca das maravilhas de Deus realizada no meio do seu povo. Ele expressa aqui a devida glória, majestade e justiça que pertence, que permanece para sempre com o nosso Deus. E ele finaliza falando de algo de uma importância muito grande para mim e para a tua vida, em nós temermos ao Senhor. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Amém? Que Deus, através do seu Espírito Santo, possa trabalhar na minha e na sua vida e que sejamos pessoas, homens, mulheres, servos de Deus, que temem a Ele. Amém? E que a bênção dele possa perpetuamente se manifestar em sua vida e na sua família. Eu quero convidar você para um momento de oração. Se você puder curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos suplicar a sua bênção, a direção do seu Espírito neste momento de louvor e adoração ao seu santo nome. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos. Esse dia foi o Senhor quem fez e nele nós nos regozijamos na tua presença. Eu quero te louvar pela vida dessa pessoa que nos assiste nesse momento e nesse tempo juntos, ó Deus, iremos adorar o teu santo nome, celebrar ao Senhor através de cânticos e também sermos ministrados pela tua palavra. Suplicamos que o teu Espírito Santo esteja na condução e na direção desta reunião, que tudo contribua para o nosso bem e para que em nós e através de nós o Senhor seja glorificado e exaltado. Dirija-nos, Senhor, conduza-nos em excelência e nos abençoe. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Nesse momento nós vamos adorar a Deus, amém, com dois cânticos, amém. Nosso irmão, o ministro irmão Robertson, ele está com a oportunidade e que você possa abrir o seu coração e dar o teu melhor para o Senhor, amém, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos.
mais uma vez aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. Então vamos fazê-lo. Esse hino diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia.
que eu mereço. Adorar-te o mais profundo do que eu bem sei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te o mais profundo do que eu bem sei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Abro o meu coração.
Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Amém? Tenho certeza que o Espírito de Deus já tem falado ao teu coração através desses hinos cantados. Amém? Nós também vamos ouvir Deus falar conosco através da sua palavra ministrada. Nós temos alegria de ter conosco aqui nessa noite o presbítero Ricardo. Amém? E ele vai ser o porta-voz da parte de Deus para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. Convido você a estar com o seu coração aberto, que seus ouvidos estejam sensíveis àquilo que Deus tem para a tua vida através da sua palavra. Amém? Alimenta a tua alma, abra o teu coração e deixa Deus falar contigo no nome de Jesus. Amém? Passamos a palavra nesse momento ao nosso amado irmão, presbítero Ricardo, no nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estar aqui mais este momento, né, para estar falando um pouco acerca da palavra do Senhor, né, ministrando aqui uma mensagem que ela possa entrar em nossos corações e que nós possamos aprender algo. A palavra do Senhor sempre nos ensina algo. Então é sempre um momento de muita alegria quando nós podemos falar da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler aqui um versículo apenas do livro de Eclesiastes, que se encontra no capítulo 8, do versículo 6. Né? Vamos ler esse versículo e ele vai ser aqui a nossa matriz para nós estarmos decorrendo acerca desse assunto que eu creio que é de suma importância, né, nos momentos que nós estamos vivendo. Ali no livro de Eclesiastes, o capítulo 8, do versículo 6, diz: porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Vamos repetir aqui, versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Algumas versões vai dizer que há tempo e juízo. Esse versículo, esse texto, né, que está no livro de Eclesiastes, em que comumente é aceito como um livro escrito pelo rei Salomão, né, e se você discorrer aqui no livro de Eclesiastes, você vai ver muito falando sobre o tempo. Né? Talvez seja porque o tempo era algo que o rei Salomão tinha como um denominador comum sobre a sua vida. Né, aquilo que dominava a vida do homem, né? E ele, por já quando ele escreveu esse livro, né, comumente é aceito, ele já havia vivido muito tempo, muitos anos, né? Já havia passado por muito tempo, muitas experiências. Então, o tempo era algo para ele peculiar. E aqui nesse versículo ele é um pequeno versículo que fala muito sobre a nossa própria vida. Porque ele diz que para todo propósito há um tempo e um modo de se fazer. E na nossa vida não é diferente, né? Tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos entender que há um tempo e há um modo correto. Às vezes não adianta nós querermos fazer algo no tempo certo, mas se o modo for errado, não vai dar certo. Se nós fizermos qualquer coisa, qualquer decisão que nós tomarmos, qualquer propósito na nossa vida, ela tiver o tempo certo, mas do modo errado, não vai dar certo. Se for do modo certo, no tempo errado, também não vai dar certo. Tem que ser no tempo certo e tem que ser no modo certo. Né? Todo o propósito. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida precisa ter a nossa percepção. Nós precisamos ter a nossa percepção aguçada acerca do que nós vamos escolher, acerca do que nós vamos decidir. Né, qualquer decisão que nós tomamos na nossa vida, qualquer rumo que nós tomamos na nossa vida, se nós tomamos uma decisão na nossa vida profissional, se nós tomamos uma decisão na nossa vida ministerial, se nós tomamos uma decisão na nossa vida emocional, nossa vida conjugal, tudo isso, nossa vida familiar, todas as nossas decisões, ela precisa ter um tempo determinado e um modo certo de se fazer. Né? E o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis em que muitas pessoas tentam nos ensinar, né? Tentam nos dar
a matriz de como fazer as coisas. Uns dizem, você tem que fazer dessa forma, outros dizem, você tem que fazer dessa outra forma. Né? Outros dizem, não é tempo ainda, espera mais um pouco. E outros dizendo, não, é agora mesmo. Outros dizendo, não, já era para ter feito. E tudo isso culmina em que muitas vezes nós nos encontramos perdidos, nos encontramos sem saber como dar o próximo passo. Né? Às vezes ficamos com medo de dar o próximo passo e esse medo nos paralisa. O medo ele nos faz ficarmos estagnados no mesmo lugar. Né? E para que nós possamos ter uma vida próspera, para que nós possamos ter vitória em tudo que nós fizemos, nós temos que prosseguir, nós temos que caminhar, nós temos que ter movimento. A vida do homem precisa ter movimento. A vida do homem não pode ser pacata, não pode ser parada. Né? As nossas decisões elas precisam ser tomadas. Existem momentos da nossa vida que nós não temos força, não temos muitas forças que nos levam a tomar decisões. Mas quando isso acontece, nós precisamos ter a coragem de tomar a decisão. E como nós podemos entender, como nós podemos entender qual é o tempo certo, qual é o modo certo? Tudo precisa de informação, tudo precisa que nós tenhamos um arquivo dentro do nosso entendimento. Tudo nós precisamos ter análise. Né? Então, qualquer propósito que nós vamos fazer na nossa vida, seja ele de qual natureza for, é necessário que nós tenhamos informações acerca de como funciona tudo aquilo. Né? Nenhum homem, nenhuma mulher vai tomar uma decisão, vai formar um propósito dentro de si, se essa pessoa ela não tiver uma inteligência, se ela não tiver uma sabedoria, se ela não tiver um arquivo ali de informações que permitam ela que ela tome aquela decisão, que ela planeje algo. Né? Para se planejar, para se fazer qualquer coisa é necessário informação, é preciso ter um arquivo dentro de nós, dentro da nossa mente, e de experiências também, né? Para que nós possamos tomar as decisões corretas. Aqui o Salomão, quando ele escreve isso, ele escreve para ensinar, né, aqueles que estão lendo, aqueles que vão participar desse conhecimento que ele estava proporcionando ali, querendo proporcionar ao homem que ele precisa entender como que funciona todas as coisas, que a nossa vida funciona como uma engrenagem, né, que tudo precisa correr da melhor maneira possível. Qualquer percalço na nossa vida, qualquer desequilíbrio na nossa vida, seja de qual natureza for, isso pode custar muito caro. O próprio Jesus nos ensina que nós precisamos analisar as coisas, que nós precisamos, para qualquer decisão que nós venhamos tomar, nós precisamos calcular as coisas. A nossa vida precisa ser calculada. Né? Não que nós venhamos ser apenas pessoas formais, não que venhamos nos entregar a uma formalidade que venha nos impedir de sermos pessoas naturais. Né, que as pessoas nos olhem e percebam em nós a naturalidade. Mas nós precisamos ter a nossa vida também pautada no cálculo de como nós vamos dar o nosso próximo passo. Se nós dermos o nosso próximo passo sem calcular a distância, sem calcular o tempo, sem calcular o modo, isso pode custar caro. E depois, para a gente retroceder, para a gente voltar atrás e retomar o mesmo processo, isso demora, isso leva tempo. Então, para que a nossa vida ela possa ter um ganho muito mais consistente, nós precisamos entender esse princípio, né, que a palavra está nos ensinando aqui. Que é preciso um tempo e um modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Ou seja, está dizendo que nós sempre temos que tomar cuidado com nós mesmos. O nosso maior inimigo, muitas vezes, vai ser nós mesmos, pela nossa própria ignorância, por aquilo que nós não sabemos, por aquilo que nós não corremos atrás, por aquilo que nós não fomos atrás, talvez daquela informação que era necessária para tomar aquela atitude, nós negligenciamos aquilo, não fomos atrás. Né? Então, qualquer decisão que nós venhamos tomar, nós precisamos correr atrás dessas informações que baseiam as nossas decisões, que baseiam esse propósito. Né? Eu não sei qual é o propósito que você tem. Eu não sei qual é o propósito que você já planeja na sua vida, ou já vem planejando. Talvez você tenha um propósito na sua vida que já faz muitos anos que você tem. E até agora você não conseguiu concluir. Existem propósitos que estão na sua gaveta, você nem tirou da sua gaveta ainda, está no papel.
Existem propósitos que estão apenas dentro da sua mente, nem no papel ainda está, né? E existem propósitos que ainda estão começando, que ficaram lá para trás, que você talvez desistiu, né? Mas aquele propósito sempre vem na sua mente, você sempre lembra daquilo, você fala, não, eu preciso retomar aquele projeto, aquele propósito. Então, para que isso aconteça, é necessário que nós possamos ser prudentes, nós precisamos ter prudência em todas as nossas decisões, nossas escolhas, né? Não é só em questão profissional, né? Hoje nós estamos num momento em que há tanta guerra, tanto conflito de interesses, né? Nessa questão na área profissional, né? De como se dar bem na vida, mas não é só isso, né? Isso é um dos pontos, mas a nossa vida ela consiste de vários propósitos, né? Seja ela de qual natureza for, todas elas vão seguir do mesmo princípio, o tempo e o modo certos de fazer todas as coisas. Se você tem um propósito na sua família, se você tem um propósito de fazer algo na sua família, de reconstruir algo, de reconstruir um projeto, é necessário o tempo e o modo certo. Talvez o tempo em que você está executando aquilo, talvez não é o tempo correto. Talvez o tempo que você escolheu para falar alguma coisa, para agir de uma certa forma, não é o tempo correto. É um tempo que pode pôr tudo a perder. Às vezes o tempo que você está colocando é certo, mas o modo de se fazer não é correto, né? Quem é que já não viu muitas pessoas até ter uma boa intenção de fazer alguma coisa? Pô, aquela pessoa ela está bem intencionada, ela quer fazer algo bom, mas o modo que ela está fazendo não é correto. Não é um modo pautado, não é um modo baseado em princípios. Então aquilo não vai prosperar. Vai chegar um momento em que aquele projeto ele vai desmoronar. Né? É aquele mesmo ensinamento que Jesus nos ensina, que o homem prudente, quando ele edifica a sua casa, ele edifica sobre a rocha. Né? Ou seja, os fundamentos daquele projeto eles estão firmados, eles não podem, daí vem a chuva, vem a tempestade e não consegue derrubar, porque os fundamentos estão bem colocados. Né? E a estrutura que vai vir logo depois não vai ser abalada. Agora aquela pessoa que é imprudente, ela coloca sobre a areia, ou seja, não tem fundamento nenhum, qualquer abalo, qualquer ventania que vem, ela vai derrubar aquele projeto. Né? Então isso está muito ligado a esse versículo aqui, acerca do tempo e do modo. Né? Então tudo que nós vamos fazer na nossa vida é necessário ter clareza, né? Ter clareza dos fatos. Tudo que nós vamos fazer, nada vai se concluir se nós negligenciarmos um ponto sequer. É necessário que todos os pontos do nosso propósito, todos os pontos para que nós venhamos chegar àquele alvo que nós pré-estabelecemos, todos eles precisam estar bem arquitetados, precisam estar bem afinados com os princípios. Né? Então, a nossa vida é feita disso. A nossa vida é feita disso. Nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos de incertezas, de calamidades, né? Momentos em que muitas vezes nós temos a informação na nossa mão, mas existem coisas que acontecem que nós não temos como perceber, nós não temos poder sobre aquelas coisas. Existem propósitos na nossa vida que nós podemos traçar algo, né, um trajeto, e dentro daquele trajeto nós podemos observar que haverá algumas barreiras, alguns empecilhos, nós já conseguimos enxergar. Mas existem coisas na nossa vida, existem projetos em que no longo do caminho existem coisas que vêm sobre nós e nós não temos poder. Né? Quem é que poderia imaginar que nós estaríamos dentro de um isolamento em que o mundo inteiro foi colocado num isolamento total, em que as pessoas têm informações de todos os lugares, todos os lados, pessoas dizendo que tem que ser feito de uma forma, pessoas dizendo que tem que ser feito de outra forma. Né? E às vezes nós ficamos, se nós não tivermos o nosso propósito bem firmado, nós ficamos que nem peteca. Né? O nosso entendimento fica para lá e fica para cá. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e nós não sabemos como tomar decisões. Então tudo isso são provas de que, para que a nossa vida ela possa ser bem estabelecida, ela precisa ter princípios, precisa se basear na palavra, né? Precisam ter princípios bem fundamentados, para que quando vêm essas coisas, para que quando essas coisas
essas informações, elas aparecem na nossa vida, nós não ficamos igual peteca, indo para lá e para cá, ouvindo aquele, né, e sem sabermos como tomar a decisão, como tomar quaisquer decisão. Isso não é tão simples assim, né? Às vezes a gente vê essas duas palavrinhas, tempo e modo, né? E parece que é básico, parece que é comum, mas é complicado conciliar todas essas coisas. É complicado muitas vezes você saber como agir em certa circunstância na sua vida, né? Existem momentos na sua vida que você não sabe como fazer, como falar, né? Que modo se expressar, que modo que eu vou chegar naquela situação que eu vou traçar aquele propósito, né? Existem momentos na nossa vida que nós nos encontramos realmente perdidos, mas a palavra ela nos dá o caminho certo, ela nos dá os fundamentos. Então nós temos que seguir isso, nós temos que seguir isso já pré-estabelecido, né? Não que a nossa vida seja apenas uma formalidade, aquela formalidade chata, aquilo que às vezes não existe uma surpresa, nós temos que estar preparados para surpresas. Existem coisas na nossa vida que vão vir, que vão acontecer na nossa vida e nós não vamos ter poder para segurar. Existem coisas que nós determinamos, existem tempos na nossa vida que nós determinamos, né? Se você discorrer aqui no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, o escritor vai dizer que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de abraçar, tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher aquilo que se plantou, né? Tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de guerra, tempo de paz, né? Então, tudo existe um tempo. Existem coisas na nossa vida que nós determinamos, tempos em que nós determinamos, que nós falamos, não, agora é tempo de fazer isso, agora é tempo de abraçar, eu quero me aproximar, é tempo de se aproximar, né? É tempo de apaziguar, de pacificar, é tempo de paz. Às vezes existem coisas que nós determinamos, que nós temos o poder de determinar a nossa vida, mas existem tempos em que nós não determinamos, existem coisas que vêm sobre nós e nós não temos total domínio, nós não temos poder para segurar aquilo, né, para mudar aquela situação, né? Esse momento que nós estamos vivendo, um tempo de pandemias aí que aparecem no mundo e que as coisas se deslocam tão facilmente, tão rápido, né, pelo mundo, coisas que acontecem lá do outro lado do mundo e que poucas semanas depois, poucos dias depois já está aparecendo aqui do nosso lado, né? Existem coisas que nós não temos domínio, mas existem coisas que nós temos, existem tempos na nossa vida que nós podemos determinar, né? Existem coisas na minha e na sua vida que às vezes precisam da minha e da sua decisão. Que precisa você tomar uma decisão, que precisa você dizer, não, agora chega, eu não quero mais que essa coisa seja dessa forma. Eu vou tomar uma atitude e isso aqui vai mudar, né? Isso aqui vai mudar, eu não quero mais que seja dessa forma, eu quero ver uma mudança. Então é preciso tomar atitude, é preciso tomar decisão. Quando nós fazemos isso, alguma coisa acontece, né? Qualquer coisa que nós fazemos no mundo, seja quando nós agimos de forma física, tudo no mundo muda. Por mais pequeno que seja vai mudar na questão espiritual, vai mudar na questão física, vai mudar em questões emocionais. Nós temos o poder, Deus nos deu o poder de tomarmos decisões e essas decisões das nossas ações repercutir em outras coisas, né? Se existe algo na minha vida que eu estou vendo que precisa ser mudado, então eu vou tomar tal decisão para aquilo mudar, né? Se eu ficar estagnado, se eu deixar o medo tomar conta da minha vida, daí nada muda. Daí os propósitos que poderiam estar acontecendo na minha vida, aqueles propósitos não ficam engavetados, ficam parados, né? Mas quando eu tomo essa decisão de fazer algo, quando eu tomo a decisão de agir em benefício, seja da minha vida particular ou na vida de terceiros, eu preciso entender e compreender, analisar e ver se é o tempo certo, se é o modo correto, se aquilo vai atingir o alvo, se vai atingir o propósito que eu estabeleci. Isso não é tão simples assim, é por isso que existem muitas pessoas frustradas hoje em dia. Existem muitas pessoas que começaram lá atrás e que hoje você olha e você fala, poxa vida, não conseguiu concluir, não conseguiu. Ou
ela começou bem, mas ao longo do trajeto ela tomou decisões equivocadas que levaram ela para outro propósito, que levaram ela para outros caminhos. Hoje você olha e você fala, não, o propósito que ela tinha lá no começo não era esse. O propósito de vida que eu via naquela pessoa não era esse. Aquele propósito estava sendo desenhado de uma certa forma, mas agora parece que mudou de cara. Parece que aquele propósito ele tomou outro curso, né? E às vezes não foi em conformidade com a vontade daquela pessoa. Mas aquela pessoa foi levada por circunstâncias, se deixou levar por situações em que ela poderia ter dominado lá atrás, ela poderia ter o domínio daquilo, mas ela não observou muitas coisas. Ela se deixou levar por situações que foram adversas, sim. Mas se ela tivesse tido os seus princípios certos, se ela tivesse estabelecido fundamentos corretos, ela não teria se deixado levar, né? É por isso que muitas pessoas hoje em dia estão frustradas, estão com medo de sonhar, estão com medo de se relacionar, estão com medo de traçar novos projetos, né? Porque agiu da forma errada, agiu no tempo equivocado, né? Mas a palavra ela não nos diz que se nós errarmos uma vez no tempo ou no modo de qualquer coisa, isso quer dizer que seja perpétuo. Não. A palavra sempre nos ensina que se nós errarmos em um ponto, se nós errarmos em outro ponto, a caminhada vai continuar, o trajeto é sempre contínuo, né? Sempre que nós tropeçamos em alguma coisa, em algum ato, em algum fato, aquilo não pode predeterminar a minha vida. Aquilo não pode predeterminar as minhas escolhas futuras, né? Eu preciso entender que aquele projeto que talvez não deu certo, aquele propósito que não deu certo, eu preciso entender que em algum ponto eu errei, mas se eu começar, ou talvez esse projeto ou um outro projeto, agora eu adquiri experiência. Agora eu adquiri mais maturidade para tomar outras decisões. As decisões que agora são corretas, as decisões que agora vão funcionar para que aquele propósito ele venha ser concluído na minha vida, né? Existem pessoas que têm um projeto pequeno. Talvez o seu projeto seja fazer uma grande viagem, né? Fazer uma viagem internacional. Talvez esse seja o grande propósito da sua vida, né? Talvez outras pessoas que têm um outro propósito, o propósito dela seja construir uma família. Esse é um propósito. Talvez o propósito de uma outra pessoa é viajar o mundo e ensinar outras pessoas, né? Talvez um outro propósito seja entrar na política, talvez, né? Talvez o seu propósito seja ganhar muito dinheiro, né? Eu não estou criticando isso, mas cada um tem um propósito, mas para todo propósito que você estabelece na sua vida tem um tempo e um modo certo de se fazer. Tudo tem, né? E isso se adquire com tempo, com experiência, né? Qualquer coisa nas nossas vidas que nós vamos fazer, nós precisamos adquirir experiência. E muitas vezes essa experiência vai ser algo que não deu muito certo. Grandes empresas por aí, grandes empresas que se encontram por aí, que hoje são bem fundamentadas, que são muito grandes, muito fortes, começaram com erros, começaram com seus donos, né, dessas empresas errando. Muitas vezes errando e aprendendo e começando de novo, errando, caindo de novo. E foram crescendo, foram aprendendo, foram tendo experiência, né? Assim também é a nossa vida. Assim também é a nossa vida. Tudo aquilo que nós passamos até agora, nesse exato momento, nesse determinado momento que você está aí agora, vendo essa palavra, tudo aquilo que você passou na sua vida, ela vai servir para você como experiência. Ela vai servir para você como base. Tudo você tem que colocar, tudo você tem que entender que é um arquivo dentro de você, de memórias, que ficaram lá atrás, e que você às vezes precisa trazer elas à tona para que você possa dar o próximo passo. A palavra ensina que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Muitas vezes nós ficamos emprestando a nossa cabeça para aquilo que não é bom.
Ficamos só matutando aquilo que não presta, aquilo que já foi, aquilo que já passou. Às vezes as pessoas que fazem parte dessa lembrança, nenhuma delas lembram mais, e nós estamos ali matutando aquilo na nossa cabeça, preocupados com aquilo que já passou e que não vai definir nada. Mas existem memórias que nós podemos puxar lá de trás, nós podemos trazer para que aquilo venha a ser um impulso, para que nós possamos tomar o próximo passo. Né? Às vezes o passado serve como catapulta para o futuro. E são essas memórias que nós temos que trazer. Né? Isso é o modo correto, esse é o modo certo, que é baseado na palavra. Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Ou seja, aquilo que é um degrau que te leva a algo maior, a algo mais acima. Né? Então nós temos que aprender a controlar o nosso pensamento. Nós precisamos compreender e como que nós temos que fazer para controlar o nosso modo de pensar. Né? Nós temos que mudar muitas vezes o nosso modo de pensar. Às vezes o que nos está travando não é algo fora, não é terceiros, né? Não é algo externo na minha vida. Às vezes o que está me travando são coisas dentro da minha mente. São portas que precisam ser abertas. E elas só vão ser abertas quando você tomar uma decisão, quando você tomar aquela decisão pautada nos princípios corretos. É isso que faz de um homem, de uma mulher, ser vitorioso. Né? Claro que dentro das suas proporções, talvez o que é vitória para mim não é vitória para você. Né? Talvez o que é vitória para você não é para aquela outra pessoa, mas o que importa é aquilo que é para você. Se o seu projeto, se o seu propósito é algo, você fixa aquilo como alvo e você vai perseguir aquilo. Existem pessoas que vão estar correndo do seu lado, mas talvez o alvo dela está um pouquinho mais à frente, ela vai continuar correndo. Talvez pessoas que já alcançaram um propósito lá atrás e para ela já está bom aquilo. Mas para você não, para você quer mais, você quer ir mais longe. O seu propósito, você estabeleceu e você colocou uma meta que às vezes o trajeto é maior para ser percorrido. Né? Talvez a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida é ficar nos comparando com os outros. É ficar nos comparando a nossa vida com as outras pessoas. Cada ser humano, cada pessoa tem um propósito diferente. Cada pessoa tem um propósito distinto. Aquela pessoa tem um modo de fazer as coisas. Ela vai, executa aquilo daquela forma. Aquilo que é bom, você pega para si. Né? Mas aquilo que você vê que não é muito bom, você fala, isso aqui eu tenho que descartar. Né? E existem momentos na nossa vida que nós nem vamos também ter um exemplo do lado para pegar. Às vezes é nossa decisão, é nós que nós temos que ir. É nós que temos que dar o próximo passo, independente do que aconteça, às vezes. Às vezes nós podemos ficar esperando para ver se outro vai se dar bem naquilo, para que nós possamos também tomar aquela decisão. Existem momentos na nossa vida que é só nós e o nosso propósito, nós e a nossa escolha. Né? E dentro de tudo isso nós colocamos Deus, é claro. Sempre Deus é a base de tudo. Né? Sempre orando, buscando a Deus, em oração, colocando diante de Deus os nossos propósitos para que Ele venha abençoar. Né? Mas dentro daquilo que é o nosso passo que tem que ser dado, eu tenho certeza que ninguém vai interferir nisso. Né? Eu tenho certeza que isso só vai depender da sua atitude. Isso só vai depender da sua decisão. As suas decisões precisam vir de você. Às vezes é preciso ter coragem para tomar uma decisão de fazer algo. Por mais que pareça que lá na frente não vai surtir efeito, você tem que acreditar, você tem que ter a certeza de que aquilo que você vai fazer, de que aquela decisão que você vai tomar o rumo certo. Independente se vai haver algum tropeço ali, não interessa, não importa. Não importa, o que importa é que você precisa decidir, você precisa ir para frente, você precisa andar, você precisa correr, você precisa se movimentar. Você não pode mais ficar estagnado. Você não pode deixar essas coisas te prenderem mais. Né? Então, o que eu aprendo aqui nesse versículo, né, nesse versículo isolado, mas que tem um contexto, né, todo aqui em relação a tempo e a modo, né, de todo o livro de Eclesiastes que ele ensina, que ele dá os ensinamentos aqui de como fazer as coisas, né, todo o livro é assim, mas isolando ele no versículo 6,
nós podemos traçar, sim, um projeto, ou vários projetos na nossa vida, e saber que se nós fazemos no tempo certo, do modo certo, aquilo não tem como dar errado, vai dar certo. Deus vai abençoar, não importa o que aconteça, não importa os empecilhos, né? Outro momento eu estive aqui falando acerca de Neemias, como ele teve aquele propósito tal de restaurar os muros de Jerusalém. Foi tudo no tempo e do modo correto. Se você ver, vai ser tudo no tempo e no modo correto. O próprio ministério de Jesus vai ser no tempo correto. Tudo tem um trajeto correto ali, né? Jesus sendo crescendo, amadurecendo. Jesus começou o propósito, começou a falar depois dos 30 anos de idade, né? Depois dos 30 anos de idade é que Jesus começou o seu ministério. Então tudo teve um tempo certo. Ele poderia começar com 20 anos, ele poderia começar com 25, mas ele começou com 30, era o tempo certo de Jesus começar o seu ministério. Teve ali o batismo de Jesus, né? Teve ali as tentações de Jesus, e depois ele começou o seu ministério e foi até o final. Ele foi ao seu propósito, e às vezes os seus discípulos não entendiam bem o propósito final, né, da sua trajetória, que era a cruz, que era se entregar pela humanidade. Eles não entenderam aquilo, mas Jesus sabia bem o seu propósito, e ele cumpriu tudo bem certinho na risca, né? E a nossa vida ela também não pode muito se afastar disso aí. Por mais, claro, que nós sejamos falhos, né, nós não sejamos como Jesus, assim, perfeito como Jesus, mas nós não podemos nos afastar tanto dessa linha, dessa matriz de modo e tempo em se fazer as coisas. Então que nós possamos aprender, que nós possamos colocar no nosso entendimento, na nossa vida, que tudo tem um tempo e um modo certo de se fazer as coisas. Amém? Eu gostaria de agradecer já esse momento, né, que nós podemos aprender mais da palavra do Senhor. Agradeço aqui a oportunidade do pastor Eliseu, que nos concedeu de estar ministrando essa palavra. Eu já passo e já devolvo para ele. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Que palavra poderosa, irmãos. O que você tem feito do seu tempo? Esse mundo globalizado que nós vivemos, nos últimos anos, né? Talvez muito mais propriedade e contundência nessa última década, a grande reclamação é a falta de tempo, né? Me falta tempo para a família, me falta tempo para os filhos, me falta tempo para isso, para aquilo, me falta tempo para Deus, para as suas coisas. Mas há um segredo muito grande, como foi nos ensinado aqui, como Deus falou ao nosso coração nessa noite. Quando nós administramos bem o nosso tempo. Talvez você esteja enfrentando essa dificuldade na sua vida. Mas peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus, para que Ele seja o direcionador da sua vida, para que Ele te conduza na administração do teu tempo, de maneira que você tenha tempo para a sua vida, que você tenha tempo para a sua família, você que é casado, tenha tempo para o seu cônjuge, você que é pai, tenha tempo para os seus filhos, e acima de tudo isso, que nós tenhamos tempo para Deus, um tempo dedicado a Deus, a sua obra, um tempo de a sós com Deus, um tempo de dedicação, um tempo de comunhão, um tempo de devoção a Ele, a sua obra, o seu reino, um tempo para a leitura da palavra, para a oração. Pois você fazendo assim, eu tenho certeza que você vai ver as bênçãos de Deus manifestando sobre a sua vida. Talvez seja uma das grandes dificuldades que a nossa geração enfrenta, a má administração do tempo. Mas Deus trouxe essa palavra ao meu e ao teu coração, nos exortando, chamando a nossa atenção para esse detalhe que é de suma importância na nossa vida, a administração do tempo. Bem, que Deus abençoe a vida do presbítero Ricardo por ter sido instrumento de Deus para trazer essa palavra ao meu e ao teu coração. Bem, vamos orar agradecendo a Deus por mais esse tempo de culto, de louvor e adoração. Em seguida eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus, nós te bendizemos, te louvamos por esse momento que pudemos
passar na tua presença, te adorando, te louvando e também sendo alimentados pela tua palavra. Eu quero suplicar a tua bênção sobre a vida dessa pessoa que nos assiste, que o Senhor venha com poder e glória, ó Deus, manifestar de forma abundante as tuas bênçãos sobre esta família, sobre este lar, sobre esta casa, em nome de Jesus Cristo. Pai, fica conosco, nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, elas repousem sobre ti, sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.